Saudações tricolores, rapaziada. O Fluminense deu mole, né? Entrou com o time misto e se deu mal. Era um jogo importante pra gente continuar líder do Brasileirão e buscar esse pentacampeonato, né? O Diniz deu mole porque quando era para ele ter poupado, ele não poupou. Contra o Paysandu já estava a parada resolvida, era para ter poupado o time e não poupou. Nesse jogo aí podia ter ido com a força máxima, quis deixar time misto, deu no que deu. Manuel mal, porque tá voltando agora, né, rapaziada? Também não tem como exigir muito do cara. Nino deu mole nesse jogo, até o André foi pro jogo, o André deu mole, perdeu uma bola lá, tomamos gol. Vamos ver o que comentários da ESPN do Brasil falaram, vamos ao vídeo. Em determinados momentos, teve oportunidades, mas o destaque para mim do Fluminense foi o Fábio, então desmonta sobre o jogo. R$6 por dia não dá pra fazer nada. Que dá pra fazer nada? O quê? R$6 por dia você consegue alcançar? Foi um bom jogo de se ver, né? Agora, a gente viu o Fluminense poupando, né? Muita gente por causa do jogo da Libertadores. E é difícil porque, assim, o modelo de jogo do Diniz não são muito simples. Assim, não vou dizer que sejam complexos, mas assim, não são comuns, né? Então, assim, todo jogador que trabalha com o Diniz, ele leva um certo tempo e tu conversa individualmente, sim, são coisas que fogem ao comum. E aí quando tu tem um pouco tempo de trabalho como o Diniz tem no Fluminense e assim, com tantas mudanças, é natural que o time sinta. E a gente viu hoje coisas no Fluminense que a gente não vê no time considerado titular, que tem mais minutos, né, e que tem mais rodagem, que tem mais tempo de trabalho. A gente viu algumas transições do Fortaleza, assim, absurdas, né? O Fluminense não conseguindo fazer a transição na perda de bola, porque assim, como o Diniz, o seu jogo, ele tem a bola, joga muito em função da bola, então os jogadores às vezes trocam muito de posição, saem a função do jogador. Os laterais do Fortaleza, normalmente os laterais eles apoiam por fora e esporadicamente por dentro. Os laterais do Fortaleza eles vão muito por dentro, muito por dentro na fase de construção. E isso, quando tu perde a bola, tu necessita de algumas combinações para ocupar os espaços de uma forma rápida, mais afinadas, né? Então, assim, e num time que não joga constantemente junto, tu tem esse problema. E aí entra o que a Mari falou, o Fábio foi 4-2 e o Fábio fez muitas defesas, grandes defesas, e ainda o Guilherme perdeu também 2. Rapaziada, se não fosse o Fábio, a gente ia voltar com a sacola muito mais cheia, ia ter tomado 8, 9, 10 gols. Os gols ali em contra-ataques, gols muito claros. E assim, uma coisa só, né, nesses dois jogos, que a gente às vezes critica muito o futebol brasileiro, que não produz mais talentos como antigamente, que o nível técnico caiu. Eu particularmente discordo, né? A gente tem que ter uma atenção, e aqui uma crítica para o pessoal fora de campo, né? A gente, se tem nossas falhas dentro de campo, eu tô falando aqui como ex-atleta, né? Temos, né? A gente dentro de campo pode performar melhor, mas eu acho que o futebol brasileiro ainda peca muito pela parte extra-campo. A gente viu 2 jogos bons, o do Fortaleza e do Fluminense em termos visuais melhor, né? Um jogo melhor, com mais gols, mas o jogo do Curitiba e do São Paulo não foi um jogo ruim. Estádios lotados, quase 30 mil pessoas no Couto Pereira, Castelão lotado. Só que aí, por outro lado, a gente vê, o calendário a gente nem vai falar, né? O Fluminense precisando poupar jogadores, mas 2 gramados que aparentemente ruins, e se não tão ruins, mas esse gol, por exemplo, esse gol que o Fábio solta essa bola, a gente já vê a marca do campo replantado em um gramado que foi trocado há pouco tempo. Então, assim, se a gente quer melhorar o futebol, eu acho que o ponto de partida financeiro é importante, estádio é importante, arenas são importantes, planejamento é importante, metodologias são importantes, mas o principal é o campo de futebol. Nada no futebol acontece se não tiver campo bom. Tem razão. Quando a gente confere aí, o Fluminense, como nós lembramos, já na terça-feira recebe o River Plate pela Libertadores, o Fortaleza só vai jogar na Sula na quinta, né? Recebe o Estudiantes de Mérida na quinta-feira, então também tem um tempo aí de recuperação, até para que o Fortaleza também pudesse hoje se dar o luxo de ter a sua equipe, né, são 2 dias aí. Hoje 2 dias no calendário brasileiro é uma semana de trabalho. É uma semana de trabalho, é uma semana, é um ciclo. E rapaziada, eu vi gente criticando o Lelê, falando que não jogou nada nessa partida, que ele entrou de titular, mas pô,
O cara é centroavante, tá jogando de lado de campo, porque quem foi o centroavante do jogo foi o JK. Tudo bem que no esquema do Diniz vão trocando de posição, mas, pô, não achei que o cara foi tão mal assim, velho. Pô, aí porque contra o América Mineiro o cara faz um gol, dá uma assistência e falaram que o cara era craque, era o melhor do mundo. Aí agora o cara não fez uma partida tão boa, vi gente falando que ele não vale nada, que ele é fraco. Não é assim que funciona. O trabalho que o treinador tem. E assim, o Fluminense não sofria gols há 5 jogos, né? Então isso diz muito também sobre o time que o Diniz escolhe para entrar hoje, porque é um sistema defensivo, né? Não é só zagueiros e laterais. E também sobre o Fortaleza, porque é um time muito intenso. Agora fica muito claro, assim, para mim, tem alguns pontos, claro, que a gente ressalta nessa equipe do Diniz, muitos jogadores próximos da bola, a parte ofensiva, a qualidade criativa aí no passe do Ganso, o Cano finalizador, o Arias com movimentação e tal. Mas a linha defensiva do Fluminense, ela tem encontrado também uma combinação e um entrosamento muito interessante, ele entrando agora, né, com o Felipe Melo, o Nino e o Samuel Xavier. Muita dificuldade do Guga hoje na lateral direita, mais um jogo que ele tem dificuldade, mas muito porque ele também não teve tanta cobertura ali, né, lá na frente, começando essa marcação e esse sistema defensivo. E aí sofreu muito, a gente vê que até pegando isso que o Praz falou dos laterais trabalharem por dentro, o Alexander de novo na lateral esquerda, e o Diniz às vezes tem utilizado ele como esse homem de meio, né, esse volante também. Em determinados momentos ele ali pelo meio e aí no contra-ataque tendo que correr atrás para fechar esse espaço que ninguém compensou, porque é um jogo de compensação também, né? Quando você tem essas movimentações, alguém tem que compensar o espaço que você deixa. Mas vai muito do entendimento que tem dentro de campo. O trabalho do Diniz, o estilo do Diniz jogar precisa de muito entendimento entre os jogadores. Aquele que você sabe onde o seu companheiro vai estar, sem nem precisar olhar. E ele mexeu muito no time. Exato. Não é que ele poupou 1, 2, 3 jogadores, ele poupou bastante. E aí realmente interferiu no resultado. Os melhores momentos aí deixam nítido, né? Nítido. A gente vai mostrar números já já que também. O jogo que o Fortaleza teve e o Fábio salvou. Foi muito, né? De uma grande goleada. E até em cima disso, Mário, que você está dizendo, eu acho que ainda hoje no trabalho do Diniz... Ficou claro uma coisa, Pirani não pode substituir Ganso. Não pode. Toda vez que entra mal, não pode. A gente consegue ver um pouco mais. Ele 300 anos foi titular no manter jogo. Essa base da sua equipe. E hoje ele já troca mais, com um entendimento muito maior, eu acho que do time também. Mas aí cai no que você disse, né? Foram muitas trocas, um time muito mais mexido. E claro, que uma hora que também não funciona. Ainda mais que ele pegou um adversário, como a gente já está dizendo, também com o trabalho do Vojvoda também é possível ver isso. Também já há esse entendimento entre os jogadores e a forma de jogo da equipe também já é essa. E assim, o Praz obviamente pode falar muito melhor do que eu, mas uma percepção que eu tenho assim é que às vezes o jogador, por exemplo, o Alexander tem 19 anos. Às vezes ele cria uma referência com quem ele está jogando ali, né? Com quem ele está fazendo essa linha defensiva, ou com quem ele está compondo o meio de campo, que aí quando mexe bastante, você acaba perdendo essa referência. Então também tem isso, o entrosamento do jogador com o jogador, né? Com o time. E aí ele mexe bastante. Por exemplo, o John Kennedy, ele melhora quando o Diniz começa a mexer mais nas peças, quando ele coloca o Arias, quando ele coloca o Ganso, e aí o John Kennedy começa a aparecer mais, ele começa a sentir mais à vontade na partida. Então também passa muito por isso. Ele retornou agora também, né? Jogou o Paulistão emprestado aqui para a Ferroviária e agora também retornou essa equipe do Fluminense. Até para reforçar o que o Praz já falou, vem dos melhores momentos, os números também vão nos dizer o que foi essa partida do Fortaleza. Vamos ver. Responda com toda sinceridade. Preparado? Montar uma loja no shopping de grande circulação ou vender para o governo? Vender para o governo. Fortaleza 4, Fluminense 2. Para o Fluminense, 2 itens ali superiores. A posse de bola em 69,5 contra 30,5. E os passes certos, 540 contra 195. Mas aí vem o que a gente acompanhava nas imagens. São 20 chutes do Fortaleza contra 12, 18 certos contra 3 e 10 grandes chances contra 3. E tem uma estatística aí, de 18 chutes certos do Fortaleza, é a maior quantidade de um time em um jogo do Brasileirão desde 2013. Esse é um banco estatístico exclusivo aqui da ESPN, trazendo este número muito interessante que mostra aquilo que a gente via nas imagens, para as 18 chutes certos, já há 10 anos esse número
Não tinha sido batido. Os passes certos ali, praticamente o triplo, né? Então, assim, do Fluminense, né? E as chances criadas, muito mais, absurdamente mais do Fortaleza. E assim, isso prova que não tem modelo de jogo certo ou errado. O modelo de jogo de ficar com a bola é o melhor em detrimento do de não ter a bola. Cada time tem sua estratégia, toda estratégia é válida, só que aí é uma disputa. E o futebol, eles são embates, né? Embates, duelos individuais dentro do seu setor, duelos de setor, da linha defensiva contra a linha atacante, e duelos do conjunto, né? E aí as estratégias também duelam. E a estratégia que vence é a estratégia mais eficaz. Então, o Fortaleza teve muito menos posse de bola, trocou muito menos passe, mas foi mais eficaz, foi mais eficiente. Então, assim, às vezes não adianta tu ter a bola. Uma vez é eficiência também, não adianta ter a bola e não fazer o gol. Que o time dele tinha tido 30% de posse de bola e o outro time 70%, e o time dele ganhou 2-0. E assim, é um questionamento burro, porque se tu com 70% de posse de bola, tu criou 2 chances, o cara com 30 e não fez nenhum gol, e o cara com 30 criou 5 e fez 2, então tu com menos posse, tu foi muito mais eficiente, foi muito mais competente. Tu precisou de muito menos, tu teve mais qualidade, porque tu precisou de muito menos bola para criar chances. Então assim, é estratégia de jogo. Eu não estou dizendo que a estratégia do Vojvoda é a melhor ou a pior, mas foi a mais eficaz. Ela se sobrepôs do Fluminense, e dentro disso, provavelmente na estratégia do Vojvoda estava que o Fluminense tivesse mais posse de bola, e ele conseguiu neutralizar, fazer com que essa posse de bola não se transformasse em eficácia. E isso é mérito do treinador adversário e do time adversário, que conseguiu, com a sua estratégia, anular a estratégia do time adversário. E aí, como o Diniz não abre mão de buscar o resultado, né? Dificilmente a gente vai ver o Diniz mexendo para recuar a equipe, para fechar, né? Porque ele toma o terceiro gol do Moisés novamente, com uma assistência perfeita do Bruno Pacheco, que faz um lançamento incrível. E aí ele tira Manuel e Guga e coloca Cano e Keno. E aí, logo depois, 5 minutos depois, sai o gol do John Kennedy para diminuir, para fazer o 3-2, né? E aí, logo depois, o Hércules aumenta e amplia pro Fortaleza. Mas diz muito sobre aquilo que eu falei, né? Como as peças, ele muda, ele coloca o Cano, ele coloca o Keno, ele já estava com o Ganso, e aí o futebol do Kennedy, numa jogada individual também muito boa ali, que ele protege, faz o giro, um golaço esse aí, ó. Personalidade, né? Gol muito bonito. E cai muito na discussão que a gente estava tendo agora há pouco, né? Falando do início de trabalho do Dorival, mas até para quem já está há algum tempo no clube, que é o caso do Diniz, também de saber equilibrar as competições, às vezes um elenco também não é tão amplo, tem que fazer opções em um determinado momento, né? Embora o Fluminense venha tocando bem as suas competições, enfim, ganhando bem, tanto que o dinizismo tem sido assunto frequente, mas uma hora também tem que priorizar, né? Tem que abrir mão, tem que pensar nesse jogo de terça-feira, tem que projetar essa Libertadores, com que ele tem em mãos o grupo do Fluminense desde o sorteio, também muito falado dentro dessa Libertadores, e o enfrentamento tão esperado com o River. Não tem jeito, é preciso também equilibrar os pratos aí, né? Exatamente. A gente estava conversando, né, Praia? Você até falou que da questão do planejamento, o Fluminense ele tinha conseguido um bom resultado na Copa do Brasil, e aí talvez ali pensasse, né, em mexer uma peça ou outra, porque é diferente você... O Fortaleza hoje é um time muito competitivo. Sim. Não é mais aquele que já é um outro patamar que você olha e vê o Fortaleza dentro das competições, sem dúvida. Na tabela de classificação ali já não é mais aquele time que você pensa aqui, né? Quase que certeza que a gente consegue pelo menos um empate ali. Seria um embate muito difícil, fora de casa. Então, talvez com o que o Fluminense tem de melhor, já seria difícil buscar a vitória. Mexeu bastante na equipe, né? Porque priorizou o jogo anterior de Copa do Brasil. Poderia ter sido um outro planejamento esse do Diniz, Praça? Olha, é difícil a gente falar de fora, porque lá hoje tem muitos dados, né? O Diniz não acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou poupar o time aqui porque o Fortaleza é muito longe, é muito quente. Ele tem dados, isso foi discutido com a preparação física, com a fisiologia, com a parte técnica.
Olhando de fora, óbvio que a nossa primeira análise que é? Podia ter poupado na Copa do Brasil, já estava mais ou menos encaminhado, né? Isso eu quis dizer, podia ter só que aí poupado lá e agora jogava. Apanharia feio também, né? Se poupa e... E assim, aí fica... Aí tu poupa na Copa do Brasil, bota jogar agora, aí fica muito em cima, porque o jogo é terça-feira. Então o jogo é terça-feira e jogar em Fortaleza não é fácil, apesar que hoje vai com o voo fretado, tudo. Então assim, isso internamente deve ter sido muito discutido, e eles têm muito mais elementos para julgar. A gente muito superficialmente, a gente falaria, pouparia num jogo mais acessível, que é o da Copa do Brasil, e botaria força máxima contra o Fortaleza, que teoricamente é um jogo mais difícil. Mas tem outros elementos e outros dados que eles têm em mãos lá, e como eu falei, não acordaram de manhã e resolveram porque olharam pro céu e tava quente e poupar contra o Fortaleza. Tá aí, galera, Fluminense tomou uma... É isso, rapaziada, esse foi o vídeo. Crédito do vídeo ESPN Brasil. Saudações tricolores, até a próxima. Terça-feira temos um jogo importante, esse é o foco, a Libertadores. Vamos com tudo em busca dessa